Ainda a crise sobre o IOF e mais assuntos do Congresso Nacional. Nosso entrevistado é o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, que inclusive é relator do projeto que proíbe descontos na folha do INSS. Bem-vindo de volta à Jovem Pan, deputado. Como vai? Boa noite. Boa noite, prazer. Prazer é nosso. Deputado, deixa eu só tirar uma dúvida. Hoje não haveria uma sessão no Congresso Nacional em que vocês iam discutir questões do INSS? Não tivemos essa agenda, é isso? Tivemos a tarde inteira uma audiência pública. Perfeito. Com representantes do Ministério da Previdência Social, do INSS, da Dataprev, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, onde nós discutimos, aprofundamos o tema, não só do ponto de vista do que aconteceu e do que está acontecendo, que é o desvio, dos recursos dos aposentados, o rombo da Previdência ocasionado pela lesão patrocinada por essas instituições, entidades e associações, federações, confederações, como também de lá a gente percebeu que o ralo é muito grande, porque desde 2011 que tem problema na Previdência, desde 2014 que os órgãos de controle vêm alertando para os problemas da Previdência, e os problemas se avintaram em dimensões superdimensionadas a partir de 2021, chegando ao cúmulo de se aquilatar que foram desviados 6,4 bilhões de reais de 9 milhões de aposentados. E o que ficou mais triste na história foi que os órgãos que têm a capacidade, inclusive, de identificar os ralos, como é o caso da Dataprev, que tem todo o controle da parte de tecnologia, de computação, de todos os dados que são inseridos no sistema, poderiam ter percebido essa distorção depois de alertas que foram feitos, inclusive, pela própria Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, como também as ações preventivas que não foram feitas com relação a perceber que instituições de categorias que têm sindicatos nacionais, confederações nacionais, federações nacionais, só podem ter uma instituição para representar por cada categoria. Ou seja, há uma verdadeira geleia geral de incompetências e omissões prejudicando os aposentados. Então, diante disso, a gente tirou como linha mestra para a construção do relatório, que eu sou relator do PL, que nós vamos votar na próxima semana. 1. A restituição imediata dos recursos. 2. O confisco dos fraudadores, tanto as instituições como as pessoas físicas que são responsáveis por essas instituições. E 3. O que precisa ser feito para poder minimizar ou talvez extinguir esses ralos que complicam a vida dos aposentados e facilitam a ação desses ladrões. Antes de passar para os nossos comentaristas, eu queria só fazer uma pergunta, porque hoje o governo anunciou que pode utilizar ou que pode abrir um crédito extraordinário para pagar os aposentados e pensionistas que tiveram problemas com essa fraude. O senhor acha que esse é o caminho? É mais um problema fiscal para o país. Diante de tanta dificuldade que o país está vivendo, agora vai ter que abrir um crédito fiscal porque tem que restituir os aposentados. Esses aposentados foram lesados por quem? Pela incompetência do governo. O governo é responsável por isso. Agora o governo também tem que, posteriormente, paralelamente a isso, fazer o confisco e também punir servidores públicos que deram margem para essa distorção, para esse rombo que foi provocado no INSS. Eu acho que, no primeiro momento, nós temos um compromisso, principalmente com pessoas de terceira idade, idosos, aposentados, que são vulneráveis a essa situação, inclusive até índios e quilombolas, que, conforme a denúncia da própria Defensoria Pública da União hoje à tarde, constatou que índios, quilombolas, pessoas que moram na periferia do Estado. Então, nós queremos também criar um dispositivo de busca ativa em que o próprio Ministério possa identificar quem foi fraudado por essas instituições, porque, inclusive, já tem elencado uma relação de instituições que estavam fraudando ostensivamente os aposentados e pensionistas, inclusive identificados pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, e, por outro lado, também a gente poder, com isso,
criar uma expectativa desse retorno, pelo menos de parte desse recurso. Deputado, vou passar a palavra para os comentaristas, Dora Kramer e Acácio Miranda. Dora faz a próxima pergunta. Boa noite, deputado. A situação, no Congresso está de hostilidade, está de crise, talvez não dure para sempre, mas, perdurando essa situação, o senhor acha que isso vai ter impacto, ou qual impacto haveria sobre a CPMI do INSS? Aliás, com todo esse encaminhamento que, por exemplo, o senhor contou da audiência hoje, ainda é necessário a CPMI? A CPMI ela tem uma característica mais de inquérito, né? Mais de apuração do ponto de vista penal. Nós estamos fazendo um trabalho do ponto de vista administrativo que vai dar, com certeza, um embasamento, inclusive, para a própria CPMI. Uma coisa não dispensa a outra. O que nós estamos fazendo é, dentro da legislação administrativa, ver as normas necessárias para impedir que isso se repita. Inclusive, já tem muita coisa feita, né? Inclusive recomendações que foram feitas pelos órgãos de controle que não foram cumpridas, né? Inclusive tem até uma medida provisória de 2019 que já antevia e que exigia uma postura de denunciação pelos próprios órgãos vinculados à Previdência, como o INSS e a própria DataPrev. Acontece que o próprio representante do INSS admitiu que hoje o INSS não tem perna, não tem condições de fazer o acompanhamento desses contratos, né, fazer o bloqueio desses recursos e, ao mesmo tempo, administrar as demandas do próprio INSS, represando, inclusive, benefícios, represando perícias médicas, represando funções administrativas, porque não tem quadro suficiente para fazer isso. Então, o que é o grande consenso? O INSS não pode se prestar ao papel arrecadatório de sindicatos, instituições, empresas, consignado, porque tudo isso gera um desconforto muito grande para o tamanho diminuto que o próprio INSS hoje tem de pessoas para poder trabalhar nessas ações. Pergunta de Acácio Miranda. Deputado, eu sei que o tema principal desse nosso bate-papo é o INSS, mas falar sobre Congresso Nacional nesse momento, numa discussão com um deputado como o senhor, é difícil a gente se furtar sobre a questão do IOF propriamente. O governo já deu todos os indicativos e judicializou a questão, e eu queria que o senhor falasse, independentemente dessa judicialização, ainda há espaço para uma negociação entre executivo e legislativo relacionada ao IOF? Ainda há a possibilidade de um consenso entre os dois poderes para que se chegue a uma solução? É responsabilidade constitucional dos poderes dialogarem. Tem que fazer uma DR aí, né? Tem que ambas as partes pensar no país. O país está acima do legislativo, do executivo e do judiciário. O que não pode é ficar essa disputa de poder entre os poderes constituídos que são obrigados a gerenciar o país. Então, a forma política como o governo está se comportando é que está criando dificuldade para ele mesmo. Todo mundo sabe que esse Congresso não quer aumentar imposto. Essa luta para a diminuição dos impostos começou lá em 2022, quando a gente fez a minha lei lá, que reduziu o imposto da energia, do combustível e da telefonia celular. E todo mundo do Brasil sabe que a gente tem uma carga tributária extorsiva, incompatível, inclusive, com a competitividade do país e a sustentabilidade da própria economia. Foi por isso que a gente votou, inclusive, a reforma tributária. E o IOF de hoje era a CPMF do passado, que também foi extinta. Foi extinta e o cheque não existe mais. Então, as operações financeiras naquela época eram no cheque e tinha a CPMF. O governo quer repetir o modelo agora no IOF, nas operações bancárias. Só que todo mundo tem um cartão de crédito, todo mundo hoje faz desconto de boleto, todo mundo faz PIX. Então, quer dizer, nessas operações seria uma extensão muito grande de cobrança do ponto de vista arrecadatório, quando o IOF não tem essa natureza, e todo mundo sabe disso. Está, inclusive, o desconforto do próprio judiciário em poder julgar inconstitucional o PDL do Congresso Nacional, porque ele é constitucional. É papel do Legislativo poder ir de encontro a decretos do Executivo
quando esses extrapolam o seu papel determinado na Constituição, que foi o que aconteceu agora. Então, eu acho que, diante desse momento, é rearrumar a casa, dialogar, encontrar alternativas. Ontem mesmo nós votamos a questão da negociação do leilão do pré-sal, que é mais 20 bilhões no caixa do governo federal. Hoje mesmo estava aí o secretário executivo, e eu acabei de escutar aqui na Jovem Pan, né, falando de corte de benefícios fiscais. Os benefícios fiscais, eles, pela lei, têm revisão de 5 em 5 anos. Sim. Só que o executivo nunca faz essa revisão. Nós temos incentivo fiscal no Brasil há 100 anos. Então vamos fazer a revisão, o Congresso está para fazer. Agora, o que precisa é ter um protagonismo do executivo, porque vivemos um regime presidencial, ele dizer onde quer cortar, e aí o Congresso vai avaliar como acabou o PS. O PS foi extinto, foi encerrado por uma iniciativa do Executivo. E precisa fazer de novo. Agora, o que não pode fazer é demagogia com o orçamento, que não cabe. Deputado Danilo Forte, do União do Ceará, mais uma vez, obrigado por nos atender. Volte sempre e um abraço, deputado. Obrigado, boa noite.